E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Eu sou o Rodelban, trazendo aí os meus 30 anos de RPG na veia para trazer um conteúdo extremamente novo, extremamente fresco. Há algumas semanas nós tivemos o lançamento de uma nova classe dentro do D&D Beyond, já configurada, já trabalhada lá no sistema deles, o que é um marco, porque a última classe que nós tivemos lá foi a do Blood Hunter, do conteúdo do Critical Role. Eu gostei muito da temática dessa nova classe, porque ela está conectada aí com os arquidemônios, como se você fosse um agente de elite, e é uma classe extremamente versátil, dependendo da subclasse que você pega. Então esse é um conteúdo que amigos pessoais meus mais próximos pediram para eu trazer, e eu espero que vocês gostem. Então, antes da gente aprofundar e da gente mergulhar nessa classe, não esqueçam de curtir aí a minha página, ativa o sininho para vocês saberem quando tiver um vídeo novo, e não esqueçam de comentar e curtir esse vídeo, divida ele com quem vocês acham que vai gostar desse tipo de conteúdo, tá certo? Então, sem mais delongas, vamos nessa? Então, vem na minha, que é sucesso! Bom, aqui está ela, a classe Uringer. Tô trazendo para vocês com a tradução do navegador, para já deixar em português. Existem algumas traduções que o navegador ela faz que são meme, porém eu vou corrigir quando isso acontecer, e aí eu explico para vocês como seria a palavra correta. Ainda quero ressaltar que essa classe ela está focada nas regras de 2014, ok? Levando em consideração ali que no nível 19 a gente ainda tem a melhoria de pontuação de habilidade, algo que nas regras de 2024 entraram o Epic Boom. Então isso já mostra que essa classe ela foi feita nas regras antigas. Então quando você for jogar na sua mesa, tenha isso em mente, que talvez você precise fazer uma pequena adaptação para equiparar com os outros jogadores, com as outras classes. Voltando um pouquinho aqui para cima, nós temos a parte de construção rápida, que já mostra aí o quão versátil essa classe é, porque você pode escolher como primeira habilidade, né, como habilidade primária, força, se você quiser usar armas brancas, armas marciais, destreza, se você quiser usar armas como arco e flecha, ou finesse, que é a rapieira, espada curta, ou então carisma, né, que você tem uma subclasse que funciona como uma classe caster, que utiliza-se bastante da sua spell DC. Então a gente tem aqui, já na construção rápida, um pequeno vislumbre de quão versátil ela será. Segundo o ponto de habilidade, eles falam para você utilizar a Constituição, que, querendo ou não, é uma classe que pode ficar muito frente de combate, né, no melee, e isso permite que ela resista um pouco mais e sobreviva um pouco mais. Depois disso, nós temos aqui a parte de proficiências, né, atletismo, deception, intimidação e suasão. Então isso daqui faz parte da construção da classe. Indo novamente aqui para a tabela, a gente vê as habilidades e características da classe, algumas que eu quero ressaltar. A interdição maligna, que é a Baleful Interdict, ela é uma coisa bem característica dessa classe, que possui uma pequena mecânica de selos de interdição, que você marca a pessoa. A maestria de combate, que é uma adição, como se fosse uma mistura entre o estilo de combate, o fighting style do guerreiro, do paladino, do ranger, com algumas coisas do bruxo, né? Então, inclusive, tem uma aqui muito legal, que faz você adicionar o carisma como parte da sua CA quando você não está usando armadura. Recentemente, na D20 Culture, onde eu estava ajudando a montar uma classe, nós fizemos para uma jogadora uma classe chamada Lasciva, que utilizava carisma na sua CA. Nessa mecânica de pensando que a pessoa tem uma presença muito grande, e isso faz com que as pessoas tenham um receio de atacá-la, ou fiquem intimidadas, ou simplesmente fiquem com dó, enfim. Aí cada temática depende mesmo de como você faz no RP e como você faz na construção da mecânica. Mas enfim, a gente já tinha feito algo assim, e agora nós temos uma classe aqui no D&D Beyond que utiliza-se desse formato. Muito legal. Outras coisas que nós podemos ver aqui, que é a interdição, que vem no nível 2, ela é uma melhoria dentro da sua interdição maligna, né, que você recebe no nível 1, muito parecido com os Eldritch Invocations do bruxo. E o resto da construção da classe é muito parecida. No nível 4, pontuação, a gente tem algumas outras habilidades, conduíte infernal, que são características da classe, preço de sangue, enfim, que eu vou trazer um pouquinho mais para baixo aqui quando a gente for discutir sobre ela. Mas essa é a construção, eu só queria ressaltar que ela está aí no formato de 2014. Uma outra coisa que nós temos aqui é uma coluna de quantidade de selos que você pode usar,
está completamente ligado à sua interdição maligna. O dano do selo, porque você pode, quando alguém causa dano a uma criatura, você pode queimar um desses selos para causar dano ou aplicar alguns efeitos extras lá, caso você use algum recurso, reação e assim por diante. Bênção de interdição, que é outra coisa que nós recebemos, que é quantas interdições a gente pode receber nesse nível, assim como as Eldritch Invocations. E a gente tem também os dados de Conduit, que é algo que você recebe quando você chega no nível 6 do Conduit Infernal, que quando a gente for chegar lá, eu comento um pouco mais. Beleza? Vamos descendo aqui. Vemos aqui que eles também trouxeram o recurso de multiclasse, caso você queira pegar multiclasse nessa classe futuramente, com as explicações já aqui. Isso é um formato mais novo, no de 2024, porém aqui fazia sentido porque é uma classe que está fora do conteúdo da Wizards. Isso aqui foi uma parceria entre a MCDM e a Wizards para trazer isso aqui para o D&D Beyond. Recursos de classe, como a gente tem nas classes antigas, né, nesse formato, ao invés daquela tabelinha de traits de classe. Aqui a gente já vê que o dado é um dado de classes marciais, né, de um D10, como é o guerreiro, o ranger, que o foco é armaduras leves, médias e escudos. Armas simples e armas marciais, e assim por diante, né? Teste de resistência de constituição, carisma, ok. Isso aqui a gente passa. Então aqui, no nível 1, nós já temos a interdição maligna, que é a nova mecânica de selos, como eu tinha comentado. Ela funciona mais ou menos assim. Quando você faz um ataque contra um alvo, ou se você usa a sua ação bônus, você consegue colocar um selo nessa criatura. Ela precisa obviamente estar dentro do teu alcance para isso. Esse selo, ela fica nessa criatura por 1 minuto, e ele pode ser queimado enquanto você estiver a 30 pés da criatura. Já vi uma tradução errada aqui, que está a 30 metros, mas na verdade é 30 pés. E este selo, ele, quando você queima ele causa dano de fogo ou dano necrótico. E esse dano, ele vai se aprimorando. Você adiciona um dado a mais de dano em cada um desses níveis. Você começa causando 1d6, passa para 2d6 no nível 5, passa para 3d6 no nível 11 e finaliza com 4d6 no nível 20. Conforme você vai passando de nível, essa sua interdição maligna, ela comba com a habilidade de nível 2, que é a interdição, que são alguns efeitos extras que você consegue trazer para isso. Nós vamos falar disso mais para baixo. Ainda no nível 1, nós temos a língua bifurcada, que permite que você leia e escreva infernal. Faz total sentido pela temática da classe. Porém, além disso, ela permite que você aprenda 2 idiomas que você não vai conseguir escrever ou ler, mas você vai conseguir entender e falar. Então, isso eu achei muito interessante, como você pode mudar isso conforme você faz um descanso longo, trocar a língua que você entende. No 9º nível, você ganha vantagem nos seus testes de sabedoria, insight, para saber as intenções e sinceridades da criatura. Então você vira meio que um detector de mentira e um detector de intenções de outras criaturas. Aqui, no nível 2, nós temos a maestria de combate, que, como eu falei, é muito parecida com o estilo de combate, com o fighting style do guerreiro, do ranger, do paladino. Então você escolhe isso daqui, você escolhe uma dessas habilidades e você recebe algum benefício. Como eu já tinha dado o spoiler do Bravata, né, que você adiciona o seu carisma na sua classe de armadura. Aí você tem o brutal, inexorável, mentilhas, se some, livre. Então, cada uma dessas escolhas que você faz aqui podem trazer algum benefício e casar com a subclasse que você quer no futuro. Isso aqui é algo que você já tem que pensar na sua subclasse para quando você for escolher. Porque o Bravata, por exemplo, você não pode ter armadura. Uma das subclasses permite que você use armadura pesada. Então, essa mecânica não vai casar muito bem com essa subclasse. Então, aqui, pense bem na hora de escolher. Pode ler aí, eu não vou ler tudo, porque senão a gente vai ficar até amanhã cobrindo esse conteúdo. Mas é isso. É o que eu queria trazer para vocês, que é muito parecido com o fighting style do guerreiro, paladino e ranger. Ainda no nível 2, nós temos interdição. A interdição é aquilo que eu falei. Essa sim lembra muito a Eldritch Invocations do bruxo, porque você escolhe no nível 2 uma, no nível 7 você escolhe outra e depois no nível 13 você escolhe outra. E sempre quando você ganha níveis no Unir, você pode
substituir esse benefício por outro. Como eu disse, uma mecânica semelhante a Eldritch Invocations. Inclusive, essas dádivas que você recebe, né, da interdição, elas têm efeitos coligados aos seus selos, que no bruxo você tem com o seu Eldritch Blast, arma de pacto. Então a gente tem aí algumas coisas que beberam de uma fonte semelhante, mas trouxeram aqui com uma reestruturação dentro dessa classe. Então, no nível 3, nós temos o Contrato Diabólico, que nada mais é do que a sua subclasse. E aqui ele já deixa bem especificado. Você assina um contrato diabólico com um arquidemônio que recebe na Ordem da Desolação. E aí você tem algumas subclasses já pré-definidas, que eles trouxeram aqui, para você escolher. O Arquiteto da Ruína, que está ligado ao Asmodeus, Hellspeaker, que está ligado a Murloc, o Painkiller, o Sparter, Sanguine Knight com o Sutek e Shadow Master, o Belial. Então cada uma dessas subclasses tem uma conexão com o Arquidemônio e tem uma característica muito específica para cada uma. Você pode ser desde um assassino, que nem o Shadow Master, ou pode ser algo mais ligado a um Spellcaster, como é o Arquiteto da Ruína. Então, cada uma delas tem uma característica diferente. Tenha isso em mente quando for escolher. Ainda no terceiro nível, nós temos o Invocar Inferno. Isso é um efeito mágico que você canaliza poder diabólico nisso. Está completamente ligado com a subclasse que você escolheu, e cada subclasse possui uma diferente. Então isso é algo que eu vou trazer mais para baixo, porque está descrito na subclasse. Mas tenha em mente que isso daqui, ele já está ligado, conectado com a sua subclasse, e mais do que isso, algumas delas precisam de teste de resistência para que você consiga ser bem sucedido ou não no efeito que ela causa. Nível 4, melhoria de habilidade, nenhum segredo aqui. Nível 5, extra ataque, uma classe marcial, então extra ataque, assim como Ranger, assim como Paladino e assim como o Guerreiro. E de Monge, né, porque não vamos esquecer do Monge. Aqui no nível 6, nós temos o Conduíte Infernal. Ele é uma habilidade que possui aí uma certa versatilidade também. Ele tem duas maneiras de você usar, e você possui um pool de dados que você pode usar, como os dados de superioridade, como o Bardic Inspiration. Só que aqui, esse pool de dados, ele é um pool de dados de D10, que você tem uma quantidade que você pode utilizar dentro do Conduíte Infernal, dentro do seu nível. Essa reserva vai aumentando à medida que você ganha níveis nessa classe. Primeiro, o efeito que ela tem é o Revigorar, que permite que você transfira pontos de vida para uma criatura. Então você rola o dado, você toma dano necrótico disso e a criatura recebe uma quantidade de vida. A criatura, ela pode resistir, e se ela resistir, você toma metade de dano e ela recebe metade de vida. E aí a gente tem o Devorar, que em uma falha de teste de resistência recebe um dano necrótico igual ao total que você rolou, e você recupera pontos de vida. Ou seja, é o efeito reverso. Um efeito é que você dá vida para a criatura, e outro que você tira vida dela. E aí no primeiro efeito você perde pontos de vida, e no outro você recebe pontos de vida. É uma mecânica de revigorar e devorar, literalmente. E aí você precisa de um descanso longo para recuperar esses dados. Obviamente tem todas as consequências de você fazer isso, mas eu vou deixar isso para vocês que estão aí ler enquanto eu estou conversando. No nível 10 nós temos o Preço do Sangue. Você pode fortalecer as suas defesas a custo da sua vitalidade. Na verdade, você usa os seus dados de vida para rolar e adicionar no seu teste de resistência. Isso aqui é muito legal. É como se você estivesse dando para você uma inspiração bárdica que só você pode usar. Achei muito legal, porque inclusive o dado é um D10, que é o dado de vida que você possui, e é equivalente ao D10 que você, como bardo, possuiria aqui no nível 10. Muito legal, muito interessante essa mecânica. No nível 11, nós temos a Força Aterrorizante, que seus ataques são fortalecidos, e com um poder devastador você pode adicionar um D8 de dano extra do tipo escolhido, né? Que pode ser frio, fogo, necrótico ou veneno. Isso aqui bebeu diretamente da fonte do Clérigo. O Clérigo possui isso e o Paladino possui isso, de receber um dano extra. No caso do Paladino é o Divine Smite aprimorado, né? O aprimoramento de Divine Smite, que não está ligado àquele que você gasta Spell Slot para utilizá-lo. Aqui não, aqui é aquele passivo que você recebe conforme você chega no nível 11, bebendo de todas as fontes aqui. No nível 14, nós temos o Interdito Superior,
E aí, esse interdito superior, ele é um aprimoramento daquela interdição que você tem, dos seus selos, que permite que eles ignorem a resistência do alvo. Então, você deixa sua interdição, os seus selos, e o dano que ela causa, ignorando resistência. E além disso, você pode usar uma ação bônus para recuperar um dos selos, se não tiver nenhum restante. E aí, depois disso, você precisa fazer um descanso longo. É uma maneira de você recuperar um recurso aí durante o combate, para o campo de batalha. No nível 17, recebemos o Majestade Infernal. Isso aqui eu achei interessante, a forma como eles colocaram aqui no nível 17, porque é muito semelhante com uma habilidade que você recebe do Paladino no nível 20, ligado diretamente com a subclasse, com o voto que você faz com o Paladino. Então aqui nós vemos que eles trouxeram essa característica do Arquidemônio, só que eles colocaram no nível 17 ao invés do nível 20, dando alguns efeitos aí extras, muito parecido com o recurso de 2014 do Paladino no nível 20. Mas muito legal essa temática demoníaca em si. Aqui nós temos no nível 20, Mestre do Inferno. Eu achei a temática muito legal, você abrir uma fenda e trazer o inferno para a terra. O alcance disso também é muito grande, porque é 150 pés de você, e você faz um raio de 50 pés centralizado no ponto que você escolheu. Você tem três escolhas que você pode fazer. Ou você traz o inferno, e aí o cara tem que fazer um teste de resistência e você causa dano de fogo e necrótico contra essa criatura, e isso fica queimando por 1 minuto lá. Então, enquanto o cara estiver lá, pode causar. A outra opção que nós temos é o Peste. Essa eu não gostei muito, porque é dano de veneno, muitas criaturas têm imunidade a veneno, mas encaixa na temática, né? Então causa 5d10 de dano de veneno, 5d10 de dano necrótico, e a criatura que falha no teste de resistência fica envenenada por 1 minuto. E aí o efeito de envenenado, como a gente sabe, tem desvantagem nas jogadas de ataque e nos testes de habilidade. Escuridão, que é a última, é uma tempestade amarga que assalta seus inimigos. E aí o seu inimigo ele tem que fazer um teste de resistência ou tomar 10d10 de dano de gelo, ou metade caso ele seja bem sucedido. Além disso, essa habilidade deixa os seus inimigos cegos por 1 minuto enquanto a tempestade estiver acontecendo. Então isso é uma mecânica muito legal. Uma temática do inferno de gelo, né, dos andares lá do inferno, também muito legal. E depois de você invocar essa tempestade infernal, você deve terminar um descanso longo antes de poder fazê-lo novamente. Isso é a classe do 1 ao 20. Agora, falando um pouquinho das bênçãos de interdição, né, dos booms de interdição, nós temos aqui, como eu tinha falado, que a gente viu lá em cima, que você recebe no nível 2, no nível 7 e depois no nível 13, nós temos aqui algumas opções. É uma mecânica que funciona semelhante ao do bruxo. Você escolhe, você mantém ela, caso você passe de nível, você pode trocá-la, e aí você tem algumas opções que eu vou deixar vocês lerem aí, pausa o vídeo, pode ler aí quais são cada uma delas, que eu não vou me aprofundar nisso, talvez num próximo vídeo. Aí nós temos no nível 7, outras, e por último, no nível 13, as últimas, né, que a gente pode receber desses bons que a gente tem da interdição. Agora, vamos falar um pouquinho das subclasses, os contratos diabólicos. Então a gente tem aqui 5 opções de contratos que a gente pode fazer, cada um com uma temática diferente e cada um conectado com um arquidemônio, um arquidiabo diferente. Então o Arquiteto da Ruína está conectado com Asmodeus, o Porta-Voz do Inferno está conectado com Moloch, o Painkiller está conectado com o Disparter, o Cavaleiro Sanguíneo ele está conectado com o Sutek, e por último o Shadowmaster servem a Belial. Cada uma das subclasses tem uma conexão diferente com um Senhor das Trevas, com um Senhor dos Infernos. Então, voltando aqui para o Arquiteto da Ruína, nós vemos que ele é Spellcaster, né? Inclusive, nós vemos aqui embaixo a tabela de conjuração, a tabela de Spellcasting. Aqui eu já quero trazer que ela tem uma pequena diferença. Ela é considerada um semicaster, né, como paladino, porém ela tem um adendo. Ela tem truques, ela tem cantrips. Isso diferencia das outras classes meio casters que não possuem o cantrip, porém aqui ela só vai até nível 4, diferente das outras que vai até nível 5 de magia. É um formato diferente de tabela de spellcasting. Assim, preciso jogar para entender um pouco mais
como isso funcionaria. Inclusive, eu estou pensando em montar um NPC com essa classe para entender um pouquinho mais, usando essa subclasse, inclusive. No nível 3, nós recebemos o Invocar Inferno, que aqui no nosso querido Arquiteto da Ruína, nós temos duas opções. O Feitiço Enervante, que permite que você gastar o selo para imbuir uma magia, enfraquecendo a criatura e dando vulnerabilidade para esse feitiço. Lembrando que vulnerabilidade é dobrar o dano. Isso aqui é muito forte, mas está limitado a uma vez por dia por causa da habilidade Invocar Inferno. E a outra possibilidade de uso é o Lâmina Mágica. Você pode usar uma ação para fazer um ataque corpo a corpo e lançar um feitiço de Winringer que você sabe e tem um tempo de lançamento de uma ação. Então você pode literalmente atacar com a arma e lançar uma magia, né? E aí você queima o seu uso do Invocar Inferno. Não comba com o ataque extra. Então, Lâmina Mágica, ela faz um ataque e lança o feitiço. O ataque extra não conta aqui, porque a gente tem a habilidade seguinte, que aí é focada no ataque extra, que é a versatilidade infernal, que você recebe no nível 7. Uma vez em cada um dos seus turnos, você pode conjurar um dos seus truques, cantrips, de Winringer, no lugar de um dos seus ataques concedidos pelo seu recurso ataque extra. Aqui sim, aqui o teu ataque extra entra no jogo e você pode literalmente substituir um dos seus ataques extras por uma magia, ou no caso um truque, um cantrip, que você possui dentro da sua lista lá conhecidas. Ainda no nível 7, nós recebemos Interdição de Asmodeus. A Interdição de Asmodeus, ela acrescenta efeitos a mais no seu efeito de interdição. Nós temos dois efeitos passivos, um que nós recebemos no nível 7 e outro no 18. E nós temos no nível 13 um outro que eu achei muito legal, que mostra bem a versatilidade dos selos. Aqui, selos axiomáticos, no nível 7, que é o passivo, você adiciona carisma quando você queima o selo para causar dano. Aquele 1d6, aquele 2d6, conforme você vai evoluindo, você adiciona agora o seu carisma no dano. Aí nós temos o quebra-feitiço no nível 13. Muito legal isso aqui. Quando você marca uma criatura com um selo ou mais selos, você pode usar a sua reação para tirar esses selos dela e, ao invés de causar o dano, você utiliza um contra-feitiço. Se a criatura que está marcada for tentar lançar uma magia, você pode literalmente queimar os seus selos para usar um Counterspell. Uma coisa importante, como eu falei anteriormente, a mecânica de selo não tem um limite de quantos selos você pode colocar numa criatura. Aqui, você pode queimar mais selos para aumentar o nível de magia que você está usando do seu contra mágica. Lembrando que quando você queima o selo, você não gasta spell slot, tá? E você adiciona um nível para cada selo acima do primeiro que você queimar. Se você tem um selo na criatura, a magia sai como nível 3, que é o padrão do contra mágica, né? Do counter spell. 2 selos, nível 4 e assim por diante. No nível 18, nós temos o Mago do Inferno. Esse passivo aqui, quando você ou um aliado que está a 30 pés de você, tradução meme, se você consegue um teste de resistência contra um feitiço ou outro efeito mágico imposto por um inimigo, você pode colocar imediatamente um ou mais selos nesse inimigo, até um número igual ao seu bônus de proficiência. No nível 18, nós temos 6 de proficiência, se eu não me engano, são 6 selos que você pode colocar de uma vez na criatura. No nível 11, nós recebemos Enviar. Quando você conjura uma mágica Winringer que você conhece, você pode queimar 2 selos em uma criatura interditada, que é o efeito de quando você está com o selo, para impor desvantagens nos seus testes de resistência contra a mágica. Mais ou menos parecido com o Empoderar Magia que temos no Feiticeiro. Aqui faz algo parecido utilizando a queima dos seus selos. 2 selos se você precisa, lembre-se disso. E por último, no nível 15, nós temos o Transmogrificação Vil. E você recebe 2 efeitos novos que você pode fazer, maneiras que você pode empregar a magia de Asmodeus. Então a primeira é recuperando os selos. Como uma ação bônus no seu turno, você pode gastar um slot de magia para recuperar um número de selos igual ao nível desse slot. E por último, recuperando espaços de feitiço. Como uma ação bônus no seu turno, você pode gastar qualquer número de selos para recuperar um slot de feitiço de um nível igual a 1/3 desse número. Por exemplo, você pode gastar 6 selos para recuperar
um slot de feitiço de nível 2. Depois de usar um desses benefícios, você não poderá usá-lo novamente até terminar um descanso longo. Aqui uma mecânica para você recuperar selos e recuperar Spell Slot, parecido com os pontos de feitiçaria e Spell Slots que o feiticeiro tem, num formato bem diferente. Essa é a última habilidade que você ganha dentro do Arquiteto da Ruína. Agora, partindo para nossa segunda subclasse, o Porta-Voz do Inferno. Esses aqui são os que seguem Moloch. Eles são os verdadeiros língua de prata, aqueles que mentem, que persuadem com mais facilidade. Inclusive, os preceitos deles são: minha voz é uma arma, dúvida é certeza, confie em mim, nunca conte a mesma mentira 2 vezes. Então aqui a gente vê um verdadeiro manipulador. No nível 3, nós temos a Bênção de Moloch. Novamente a gente ganha uma opção aqui na língua bifurcada, onde você tem um idioma adicional. Ao invés de 2, você tem 3 no nível 3 e 4 no nível 9. Uma característica muito forte dela é que quando você usa essas línguas que você sabe, da língua bifurcada, você tem vantagem nos seus testes de carisma para influenciar essas criaturas, como se você estivesse falando com o subconsciente delas. E o outro efeito é que você ganha proficiência em persuasão ou enganação, e se você já tiver proficiência nelas, a sua proficiência é dobrada, como se fosse uma expertise aí, que nem os ladinos e os bardos. No nível 3 ainda, nós temos o Encanto Inimigo. Quando você usa a sua ação bônus para colocar um selo em um humanoide, você pode tentar encantá-lo. Lembrando, o termo aqui, humanoide, ou seja, são criaturas também afetadas por exemplo, a magia Charm Person. Então aqui nós temos um efeito muito parecido. Durante 1 hora a criatura fica enfeitiçada, ela fica amiga sua, e ela fica com a condição de encantada, e obviamente depois que acaba, ela sabe que foi encantada por você. E ao usar essa ação bônus, você também pode queimar um ou mais selos que estão em outros humanoides para também enfeitiçá-los, tentando encantar eles também. Você queima os selos neles para transformar isso numa magia com vários alvos. E você pode usar esse recurso um número de vezes igual ao seu modificador de carisma, né? E ele recupera todos até terminar um descanso longo. No nível 3 aqui do Porta-Voz do Inferno, nós recebemos novamente o Invocar Inferno e as 2 opções que seguem nesta subclasse. Nós temos a opção de Lâminas Doce como Mel e Vira-Casaca. O Lâminas Doce como Mel, quando você faz um ataque com uma arma contra uma criatura, você pode ganhar vantagem nesse ataque, nenhuma ação necessária. Se o ataque acertar, torna-se um crítico. Então, esse é um uso do nosso Invocar Inferno, que nós temos uma vez por dia, que permite te dar um benefício aí quando você faz o ataque, ganhando a vantagem e garantindo um crítico. E o Vira-Casaca, como uma ação, você exerce sua língua manipuladora contra seus inimigos, você escolhe um número de criaturas inimigas até o seu bônus de proficiência em um raio de 60 pés de você, que pode ouvi-lo. Cada alvo deve ser bem sucedido em um teste de resistência de carisma ou usar sua reação para fazer um ataque com arma contra um alvo que você escolhe. Uma criatura afetada por esse recurso não pode atacar a si mesma. Então é algo que você pode gastar aí o seu recurso de Invocar Inferno para fazer um inimigo atacar aí um aliado dele e assim por diante. No nível 7, nós temos a Interdição de Moloch. Novamente, efeitos a mais que você recebe dentro do seu selos, dentro das suas interdições. Então aqui nós temos o Kent Vermelho, que na verdade esse Kent ele foi mal traduzido. Ele significa hipócrita, fingimento, fingido. Então seria o hipócrita vermelho. Enfim, é um termo um pouco mais amplo aqui. E aí quando você faz um teste de carisma, você pode gastar um selo para tratar uma jogada de D20 como 9 ou 10. É o efeito que os ladinos recebem em níveis mais altos, tratar as suas jogadas como 10, mas aqui no caso você gasta um selo. No nível 3 nós recebemos o Estratagema Escorregadio. Quando uma criatura o alveja com um ataque, magia ou efeito mágico, você pode colocar um selo nela como uma reação e forçar a criatura a fazer um teste de resistência de carisma. Em uma falha, a criatura deve escolher um outro alvo para esse efeito, ou perder o ataque. E por último, no nível 18, a gente recebe o Introverso, que é um passivo. Se a criatura tiver um selo, ela tem simplesmente desvantagem em sabedoria e carisma quando vai fazer uma salvaguarda. Indo adiante,
No nível 11, nós temos o Intransigente. Você e cada criatura à sua escolha a menos de 10 metros de você são imunes à condição encantada enquanto estão conscientes. Muito parecido com a aura do Paladino. Inclusive, nós temos uma subclasse do Paladino que tem exatamente esse efeito, não permitir que a criatura fique encantada. No nível 11 ainda, nós recebemos o Vamos fazer um acordo. Você pode oferecer um acordo a seus aliados. Essa é uma mecânica muito interessante, porque ela dura 10 minutos. Você literalmente usa uma ação bônus para oferecer um contrato para uma pessoa que está a 60 pés de você, né, um aliado. E esse contrato ele tem vantagens e desvantagens caso as coisas acontecem. Quando essa criatura ela faz teste de ataque ou de salvaguarda e ele é bem sucedido, ele ganha pontos de vida temporários. E mais do que isso, para esse teste, ele adiciona a sua proficiência, que no nível 11 nós temos proficiência de mais 4. Ele recebe mais 4 no bônus dele para acertar e para ser bem sucedido nesse teste, e ainda ganha pontos de vida temporários igual ao seu nível de Uriger. Só que aí vem o ponto negativo, porque se o ataque errar ou o teste de resistência falhar, a criatura ela vai ter desvantagem na próxima jogada de ataque ou no teste de resistência que fizer. Tem suas vantagens e suas desvantagens quando você usa esse acordo. E essa desvantagem ela não pode ser cancelada de jeito nenhum. Não adianta nada alguém tentar quebrar ela como um grande acordo diabólico. E você só pode fazer o acordo com uma criatura por vez. Essa habilidade ela tem um uso limitado igual à sua proficiência e você recupera todos os usos gastos quando você termina um descanso longo. E por último, no nível 15, você recebe o Quid Pro Quo, né? Que é uma habilidade aí, você consegue tentar banir uma criatura que esteja até 30 pés de você, e quando você bane essa criatura, tem o mesmo efeito da magia banimento, só que a diferença é que a criatura ela vai para um plano inferior, né, como se ela fosse pro inferno. Você manda literalmente a criatura pro inferno, e no lugar dela entra um demônio com chifres, porque ele dá a opção de duas criaturas, o jurista demoníaco, de um outro conteúdo third party, que temos aqui no D&D Beyond, mas você pode usar, nas regras básicas, o demônio com chifres. Então você substitui um inimigo por um aliado, e esse demônio aliado fica aqui até a criatura que foi banida voltar. Lembrando que uma criatura que for bem sucedida, ela fica imune por 24 horas. E depois de você banir uma criatura dessa maneira com sucesso, você não poderá usar esse recurso novamente até terminar o descanso longo. Isso é muito bom, porque significa que se uma criatura passar no teste, você não gasta o uso disso aqui. Você pode tentar usar em outra criatura. Você não pode usar na mesma criatura porque ela está imune, mas você pode usar em outra criatura. Muito legal essa habilidade. Indo para a nossa terceira subclasse, nós temos o Analgésico, que é uma tradução um pouco meme, que na verdade em inglês chama-se Painkiller. É sim uma das traduções, mas eu acho que está mais ligado ao fato dele levar dor e morte para tudo quanto é lado. Então, assim, eu achei uma tradução um pouco meme. Talvez pudesse ter uma tradução melhor, não sei. Talvez a gente nunca descubra, a não ser que venha uma tradução oficial de lá. Esses aqui são as classes que são os soldados, inclusive é a única subclasse que possui proficiência com armadura pesada. Nos preceitos do orgulho, eles são as tropas de choque do Sparta, né, do nosso arquidiabo, e eles têm os motes de lidere pela frente, comandante, vitória a qualquer custo, e soldados morrem. Então eles têm bem essa coisa de tipo, o exército, vamos ter perdas, a vitória a qualquer custo. É isso. No nível 3, como eu já dei um spoiler lá em cima, nós recebemos a bênção do Parasitador. Parasitador, na verdade, é Disparter. É que eu não sei a tradução do Disparter na versão de D&D. Mas, enfim, seguindo. Quando o Disparter aceita você como seu Uringer, você ganha proficiência com armaduras pesadas. Bem claro, bem rápido. Vambora. No nível 3 ainda, você recebe Devastador. Como uma ação, você invoca a autoridade do Disparter. Você faz um ataque com arma e escolhe um número de criaturas dispostas até o seu bônus de proficiência, que você pode ver até 30 pés de você. Cada criatura que você escolhe pode usar uma reação para fazer um ataque com uma arma ou conjurar um truque causador de dano com um tempo de conjuração de uma ação. Depois que você usar essa ação, você não poderá usá-lo novamente até terminar um descanso curto ou longo. Comandante do campo de batalha. A hora que você faz o ataque, você pode olhar para os teus amigos e falar assim, bate também, no mesmo turno que você. Ainda no nível 3, recebemos o Invocar o Inferno. Como nas subclasses anteriores, nós recebemos aqui duas opções para a gente utilizar o nosso Invocar Inferno. As opções são
o Grande Estrategista, onde você pode ordenar os seus aliados para que sigam sua formação, nenhuma ação é necessária. E aí, escolha uma ou mais criaturas em um raio de 60 pés de você que possam ouvi-lo, até um número de criaturas igual ao seu bônus de proficiência. Cada alvo pode se mover imediatamente até metade de sua velocidade sem provocar ataques de oportunidade. Muito legal para você manipular e para você tirar algum companheiro que está numa enrascada, né? Faz ele sair de perto da ameaça, gastando obviamente metade do seu movimento, sem tomar um ataque de oportunidade. Muito bom isso aqui. E a segunda opção é punição, que quando você recebe um ataque, você pode usar sua reação para fazer o cara fazer um save de sabedoria, e quando ele faz esse save de sabedoria, se ele falhar, ele toma dano necrótico igual ao dano que ele tá causando em você. Mesmo se ele passar, ele toma ainda metade. Muito legal esse uso para você não perder o uso do seu invocar inferno, dando metade do dano, mesmo que o cara passe. É muito legal você devolver o dano no cara. Como a gente pode ver, muitos recursos aqui já usando a sua reação. No nível 7, nós recebemos a interdição de Spartan. Você aprende alguns outros recursos de interdição aqui. Novamente, aquelas habilidades, benefícios extras que você recebe em interdição quando você tem a subclasse. O primeiro, no nível 7, é o selo telecinético. Quando uma criatura que você pode ver se move a 5 metros de você, você pode usar a sua reação para colocar um selo nela. Quando você fizer isso, o alvo deve ser bem sucedido num teste de resistência de sabedoria, ou ser empurrado para trás 15 pés, ou derrubado, a sua escolha. Então você pode ou empurrar ele a 15 pés, ou derrubar ele para ele ficar prone, ter que para se levantar, precisar gastar metade do seu movimento. São dois tipos de recursos que você pode fazer, que você pode utilizar aqui. Inclusive isso é bom, porque se o cara estiver saindo de perto de você para ir atacar uma outra pessoa, você pode diminuir a distância que ele consegue percorrer, derrubando ele e fazendo ele ter que se levantar, gastando metade do seu movimento. No nível 13, pela garganta, quando você usa uma ação bônus para colocar ou mover um selo em uma criatura que não é mais do que o tamanho maior que você, ela deve ser bem sucedida em um teste de resistência de sabedoria ou ser contida até o final do próximo turno. Contida é restrained, né? Então um movimento 0 e assim por diante. Faltou até o link que eles normalmente colocam com a habilidade com o glossário. No nível 18, Supremacia do Desastre. Seus ataques contra criaturas interditadas marcam um acerto crítico em uma rolagem 18 e 20. E lembrando que é de 18 a 20, não 19 a 20 como o do campeão. No nível 11, você morre sobre meu comando. Quando um aliado até 30 pés de você, que pode ouvi-lo, cai a 0 pontos de vida, sem ser morto instantaneamente, você pode usar a sua reação para gritar uma ordem para ele, fazendo com que ele caia para 1 ponto de vida. Depois de usar essa reação, você não pode fazê-lo novamente até terminar um descanso curto ou longo. Um recurso aí para você manter os seus aliados de pé, tipo, fica de pé! E aí ele só levanta, pronto para continuar o combate, ou morrer novamente. Quem sabe. No nível 15, nós temos o Golpe da Morte. Quando você atinge uma criatura interditada com um ataque corpo a corpo, você pode usar sua reação para queimar um dos selos nela para transformar o acerto em um acerto crítico. Ao fazer isso, você também dobra os dados de dano que rola para o seu selo queimado. Você pode usar essa reação um número de vezes igual ao seu bônus de proficiência e recuperar todos os usos gastos quando terminar um descanso longo. Aqui é algo parecido com a do nível 3 do nosso porta-voz do inferno, mas aqui você primeiro queima o selo e dobra também o dado de dano dos seus selos. Muito dano, muito burst. Essa é a última habilidade que nós temos do nosso querido analgésico Painkiller. Indo para a nossa quarta subclasse, o Cavaleiro Sanguíneo. Esse aqui eu achei muito legal a temática, né? Que são os cavaleiros que seguem Sutek, né? O Senhor do Sangue. Esse aqui é o mais próximo que nós vamos ter de um sacerdote do inferno, inclusive que eles fazem parte de um culto. E eu achei bem legal, porque o conceito é tirar vitalidade dos inimigos para dar para os seus aliados. Bem legal isso. Os preceitos de sangue, nós temos aí, sua força é sua fraqueza, o pecado exige sofrimento, lealdade recompensada e misericórdia é poder. Esse é a sua força e fraqueza, eu gostei muito porque vai bem de encontro com o que a classe oferece. Eu miro no mais forte dos meus inimigos, pois sua vitalidade alimentará minha vitória. Já trazendo esse contexto aí de você utilizar a força vital dos inimigos em prol dos seus aliados. Seguindo adiante, nós temos no nível 3, Ensanguinar. Ele drena os inimigos, encorajando os aliados. E aqui nada mais é do que quando você causa dano com os seus selos, você pode literalmente
passar pontos de vida temporários para algum aliado que esteja até 30 pés de você. Essas criaturas que têm o selo não podem ser construtos ou mortos-vivos, porque é como se você estivesse tirando mesmo a vitalidade delas e mandando para os seus companheiros. No nível 3 ainda, nós temos a Bênção de Sutekh. A Bênção de Sutekh, ela vai te dar proficiência em religião e, além disso, ela vai dar um efeito muito parecido com Divine Sense do Paladino, porém aqui é para criaturas vivas, até 120 pés de você. Isso daqui é uma habilidade que também tem um problema com barreiras. Obviamente, ela tem algumas limitações, dependendo de onde ela está posicionada, porém, você conhece a distância, a direção de cada criatura, bem como o tipo de criatura. Isso aqui, estrategicamente, é muito bom para você entender que tipo de criatura que ela é e, obviamente, comunicar a companheiros que queiram usar um Dominar Monstro, Dominar Humanoide ou Charm Person, né, no caso. Você pode usar esse recurso um número de vezes igual ao seu bônus de proficiência e recuperar todos os gastos ao terminar um descanso longo. Nenhum segredo aqui. No nível 3 ainda, nós recebemos o Invocar Inferno dessa subclasse. E as opções que nós temos: Encorajar Aliado. Como uma ação bônus, você restaura um número total de pontos de vida igual a 5 vezes o seu nível de Winninger, dividido da maneira que você quiser entre você e outras criaturas até 30 metros. Eu achei muito forte isso, mas como é um uso diário, isso meio que se equilibra. Mas mesmo assim, é algo muito bom que provavelmente pode mudar o rumo da batalha quando você utilizar isso daqui para curar os seus companheiros e, obviamente, se curar. A outra opção que nós temos é o Vitalize. Você pode inundar seus aliados com uma vivacidade revigorante, nenhuma ação necessária. Por 1 minuto, cada criatura de sua escolha, em um raio de 30 pés de você, ganha um bônus de testes de habilidades igual ao seu bônus de proficiência. Um outro uso, um uso mais ligado a testes que você vai fazer para tentar perceber, investigar e assim por diante, mas novamente é bem legal e dá uma versatilidade o uso do seu Invocar Inferno para fora do combate, ou até mesmo dentro do combate, caso você precise de algo bem específico, encontrar algo específico. No nível 7 nós temos a Interdição de Sutekh. Então aqui novamente, novos benefícios para a sua interdição. No nível 7 você recebe intercâmbio de falta, presente sanguíneo no nível 13 e sangue por sangue no nível 18, que é um passivo. Então no nível 7, como uma ação, você escolhe uma criatura que pode ver até 30 pés de você, gasta o selo para acabar com as seguintes condições: cego, feitiçado, atordoado, surdo, assustado, paralisado ou envenenado. Outra criatura que você pode ver até 60 pés de você deve ser bem sucedido em um teste de resistência à Constituição ou sofrer a mesma condição até o final do seu turno. Ou seja, você tira o efeito do teu companheiro e joga no seu adversário. Bem legal, bem dinâmico. Se aquela criatura for imune à condição, ela não sofrerá a condição, mas a condição termina para a criatura original. Presente sanguíneo: quando uma criatura que você pode ver a 30 pés de você recupera pontos de vida, você pode gastar um selo sem necessidade de ação e a criatura recupera pontos de vida adicionais igual ao seu nível de Uringer. Bem legal também isso aqui, um uso extra do seu selo para dar mais pontos de vida para uma criatura. Novamente, isso aqui pode realmente mudar o rumo do campo de batalha, o rumo do combate. E por último, no nível 18, nós recebemos Sangue por Sangue. Toda vez que um aliado sofre dano de uma criatura interditada, aquela criatura sofre dano necrótico igual ao seu bônus de proficiência. Se a criatura atacar, simplesmente toma o dano. É isso aí. No nível 11, nós temos o Isolação de Sangue. A magia que protege seus aliados agora também suga a força de seus inimigos. Quando um aliado que tem pontos de vida temporários do seu recurso Ensanguinar, que você recebe lá no 3º nível, e é atingido por um ataque corpo a corpo, o ataque recebe dano de gelo, fogo ou necrótico à sua escolha, igual ao seu nível de Uringer. Mais um uso para o seu Ensanguinar, dando o benefício de causar dano caso a criatura que estava com o efeito do seu Ensanguinar sofra um ataque. E por último, no nível 15, nessa subclasse, nós recebemos a Troca de Ermal. Você dominou a habilidade de enervar inimigos e dotar aliados. Quando uma criatura interditada a até 60 pés de você faz uma jogada de ataque ou teste de resistência, você pode usar a sua reação para queimar um dos selos nela e transferir seu poder. O alvo deve rolar um D8 e subtrair o número rolado da jogada de ataque ou
teste de resistência. Você então fortalece um aliado até 30 metros de você, 30 metros não, 30 pés, só para vocês entenderem, todas as traduções aqui, como eles estão traduzindo coisas que estão acima de 10 pés, eles estão traduzindo para metros, o que está errado, aqui é 30 pés, não metros, lembre-se disso se vocês forem usar a tradução do navegador. Você então fortalece um aliado a até 30 pés de você. Na próxima vez que esse aliado fizer uma jogada de ataque ou teste de resistência, ele rola um D8 e adiciona o número rolado à jogada de ataque e teste de resistência. Ou seja, você tira de um para dar para o outro, dentro da temática da classe. Muito legal essa subclasse. Vamos para a próxima. Nossa última subclasse aqui do Uriger, Mestre da Sombra. Esses são os mais parecidos com os Ladinos, inclusive porque eles são assassinos ocultos do inferno. Então, os Shadow Masters aqui, eles têm essa característica de serem habilidosos para marcar as pessoas para a morte. Então, tem vantagens e fazem algumas outras coisas dentro do campo de batalha que são bem legais. Indo para os preceitos da sombra, novamente, juramento a Belial. E é a lição: planos dentro de planos, posição de poder, poder na paciência e hesitação é fracasso, né? Então a gente tem aí um viés bem de se favorecer no campo de batalha, através de planejamento, através de posicionamento, paciência, bem coisas de assassinos, sorrasteiros e assim por diante. No nível 3, marcado para morrer. Você é particularmente habilidoso contra inimigos que marca para a morte. Você tem vantagem no seu primeiro ataque contra uma criatura interditada em cada um dos seus turnos. Você literalmente marca a pessoa com o selo e a hora que marcou com o selo, todo o seu primeiro ataque tem vantagem. No nível 3 ainda nós temos o ataque da escuridão. Você entende o poder de atacar das sombras. Isso aqui é quase que um sneak attack nerfado. Porque uma vez por turno, quando você atinge uma criatura interditada com um ataque corpo a corpo, com uma arma, e você tem vantagem na jogada de ataque, você pode rolar um número de D4s igual ao seu bônus de proficiência e causar dano extra igual ao total que você rolou. Esse dano aumenta em 1D4 se o alvo estiver na penumbra ou na escuridão. Agora imagina combar isso com um ladino. Ah, delícia. Ok, vamos lá. Invocar Inferno. Novamente, nosso uso diário de Invocar Inferno. Aqui nós temos duas opções. Mestre do Disfarce. Com uma ação você pode lançar o feitiço Disfarce e sem gastar Spell Slot. E sem escapatória. Com uma ação bônus você pode chamar as sombras para prender uma criatura que você pode ver até 30 pés de você. O alvo deve fazer um teste de resistência de carisma, feito com desvantagem se tiver com pouca luz ou escuridão. Em uma falha de resistência, a velocidade do alvo é reduzida pela metade e ele não pode se mover voluntariamente a mais de 30 pés de distância de você. Esse efeito termina para o alvo se você estiver incapacitado ou morrer, ou se o alvo estiver a mais de 30 pés de distância de você. Aí um controle do campo de batalha para você segurar uma criatura, meio que manipular o seu movimento e assim por diante, caso ele falhe no teste. No nível 7, nossas interdições, né? Nossas interdições essas, no caso aqui, a interdição de Belial. 3 novos benefícios que a gente recebe. Véu de Mentiras, no 7º nível, que como uma ação bônus você pode gastar um selo para ficar invisível por 10 minutos, ou até atacar ou lançar um feitiço. No 13º nível, nós temos um passivo, né, que é o Assassino do Inferno. Sempre que você rolar 1 ou 2 no dado para determinar o dano de seus selos e seus ataques de arma contra criaturas interditadas, você pode rolar novamente o dado e deve usar a nova jogada. Uma maneira de você fazer uma rerolagem de dano. No nível 18, outro passivo, Maldição Sombria. Criaturas interditadas irradiam escuridão em um raio de 10 pés. Fontes mundanas de luz não podem iluminar essa escuridão, mas criaturas com visão no escuro podem ver através dela. Se alguma dessas trevas se sobrepõe a uma área de luz criada por magia ou psionicos, a área sobreposta de escuridão é iluminada pela luz. Já vemos aqui que se você castar luz, a magia luz ou alguma outra que tenha efeito psionico, essa escuridão ela é sobreposta, então pode ser iluminada. Seguindo adiante, no nível 11, nós temos o Assassino Umbral. Mais uma coisa da temática da classe, onde você utiliza as sombras. As sombras são suas companheiras, ajudando você em suas façanhas. Você obtém os seguintes benefícios. Você ganha visão no escuro até 60 pés. Se você já tem visão no escuro, o seu alcance aumenta em 60 pés. Cara, imagina isso aqui num draw.
Eu fiquei imaginando o uso disso aqui de várias maneiras quando eu li a primeira vez. Eu fiquei, tipo, cara, dá pra fazer um assassino das sombras muito legal. Um mestre das sombras muito legal. Outra coisa que nós recebemos é, sua velocidade de movimento aumenta em 10 pés, não metros. Nossa, que essa tradução mesmo está me deixando com dor de cabeça até. E a outra coisa que você adquire, você tem vantagem nos testes de destreza, furtividade, feitos para se esconder. Sempre que você faz um teste de resistência de destreza para receber metade do dano de um efeito, você não sofre dano se for bem sucedido ao teste de resistência e metade ao falhar. Ou seja, você ganha evasão no nível 11. É isso. Isso aqui nada mais é do que a evasão que o monge recebe e que o nosso querido ladino recebe. E por último, no nível 15, nós temos o Condenado às Sombras. Você aperfeiçoou o seu ataque assassino e o dano extra daquele seu recurso de ataque das sombras aumenta o número para D8 ao invés de D4 e continua sendo uma quantidade igual ao seu bônus de proficiência. Então, no caso do nível 15, você já tem 5 D8s aqui para você rolar como dano. E você causa 2 D8 de dano extra se o alvo estiver com pouca luz ou escuridão, ao invés do 1 D4 extra. Além disso, quando você usa esse ataque das sombras, você pode usar a sua reação para queimar um selo na criatura, fazendo com que ela fique cega por 1 minuto em vez de causar dano no selo. Mais um uso aí para o seu selo. Então, essa foi a última habilidade aí do nosso querido Mestre das Sombras. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para trazer para vocês. Isso é tudo que nós temos aqui sobre essa nova classe. Eu tentei ir um pouquinho mais aprofundado, né? É um conteúdo novo, um conteúdo que provavelmente muita gente tem curiosidade. Confesso que eu comecei de manhã a gravar, já são 7 horas da noite, então esse vídeo deve estar extremamente longo, mas muito obrigado por estarem comigo até agora e eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar aí o comentário, caso tenha deixado alguma coisa para trás e vocês viram, ou que vocês queiram conversar comigo, vamos conversar sobre essa nova classe, vou adorar responder vocês, e sigam a minha página, ativem o sininho, compartilhem aí com quem vocês acham que vão curtir esse conteúdo, beleza? É isso, tudo de melhor sempre, até a próxima e vejo vocês no meu próximo vídeo. Até mais!